dentro da igreja ou no meio, no âmbito da igreja que nós precisamos trabalhar para que essas pessoas entendam quanto é importante ter a mensagem. Tem alguma coisa que vocês querem passar? Tempo foi a primeira coisa e esse fogo do Espírito Santo foi a segunda. Eu acho que é o trabalhar a unidade, que esteja mais Sie sagt, dass unido. es sehr wichtig, dass wir nicht nur zusammen sind, sondern eins. Dass wir das so einzige... Von Herzen von eins. Herzen eins. Oh ja. Einheit, wichtiger Einheit. Punkt, ja. Ja. Então a gente tem 3 pontos, né? Até agora. Ich glaube, ein großes Problem ist auch, dass wir nicht nach dem Bauplan Gottes bauen. Ele acredita que um dos grandes problemas é que nós não estamos alinhados ao desejo de Deus. Wir werden trainiert, wie Kirche sein muss und wie sie gebaut wird. Nós somos treinados para entender como a igreja funciona, como ela foi construída e como ela tem que ser. Aber wir werden so nie erfolgreich sein. Mas é entendido que nós nunca vamos ter sucesso dessa forma. Große Kirchen sind zufrieden, weil sie viele Leute haben, Muitas igrejas grandes estão muito contentes porque tem muitas pessoas, aber sie können sich nicht multiplizieren. mas eles também não conseguem se multiplicar. Kleine Kirchen kämpfen, weil sie zu wenig Leute haben. Pequenas igrejas estão sempre na luta porque elas têm poucas pessoas. Als ich in der Ausbildung war und studierte, No momento que eu estava dentro de um processo de aprendizado, habe ich ein Bachelor gemacht in dem Thema Gemeindebau. eu tive essa oportunidade de estudar dentro de um processo que me ajudou a entender como construir uma comunidade. Also habe ich 4 Jahre studiert, Então eu estudei 4 anos wie man eine Gemeinde startet, como construir uma comunidade, wie man eine Gemeinde leitet, como dirigir uma comunidade, wie man eine Gemeinde baut. como construir uma comunidade. Und meine Frage ist, E a minha was, pergunta é, was ist falsch daran? o que está errado nisso? Fällt euch, ich weiß nicht, ob es auf Portugiesisch auch funktioniert, Eu não sei se em português vai funcionar, aber auf Deutsch mas em alemão, hat Jesus gesagt, Deus falou, Jesus disse, ich will meine Gemeinde bauen. eu quero construir minha própria comunidade. Hat nicht gesagt, Pastor soll die Gemeinde bauen. Ele não disse que o pastor teria que construir a comunidade. Jesus hat gesagt, ich will meine Gemeinde Jesus bauen. disse, eu quero construir a minha própria comunidade. Aber was ist dann der Auftrag an den Pastor und die Gemeinde? Mas quais são as responsabilidades do pastor e da comunidade? Was denkt ihr? Quais são as responsabilidades? O que vocês acham? Was hat Jesus zu seinen Jüngern gesagt? O que Jesus falou para os seus discípulos? Habt ihr eine Idee? Vocês têm uma ideia do que ele disse aos discípulos? O id é multiplicar? Não. Por todo mundo. Zusammen sein und Multiplikation zu machen. Ja, Jesus hat gesagt, ihr geht hin und macht zu Jüngern. Jesus disse aos seus discípulos, vocês vão agora e criem novos discípulos. Verstehst du? Vocês entendem? Der Pastor lehrt Gemeinde zu bauen. O pastor aprende como desenvolver comunidades. Und wer macht dann die Jünger? E quem é que faz os discípulos? Quem trata o discipulado? Jesus? Jesus? Nein. Não. Jesus will die Gemeinde bauen. Jesus deve... Multiplicar, então. Jesus faz com que a comunidade estejam Und unidas wir sollen zu Jüngern machen. e nós multiplicamos os discípulos. Also habe ich abgeschlossen nach 4,5 Jahren. Depois de 4 anos e meio eu entendi, Aber ich wurde nie ausgebildet, wie man einen Jünger macht. mas eu não fui ensinado como discipular outras pessoas. Aber ich wurde ausgebildet, wie man eine Gemeinde baut. Mas ele aprendeu como criar uma comunidade, Wie man Gottesdienst macht, como ele precisa fazer as orações, Anbetung, todos os processos, kleine Gruppen, os grupos menores, Dienstgruppen, os grupos fora da igreja, vielleicht Evangelisation. a parte de evangelização. Aber Jesus hat gesagt, ihr geht hin und macht zu Jüngern alle Nationen. Mas Jesus disse, você tem que ir lá e fazer com que os discípulos se multipliquem.
Verstehst du, dass hier zwei Dinge vertauscht wurden? E ali se entende que duas coisas foram feitas da forma incorreta. Wir bauen die Gemeinde Nós construímos a comunidade. und Jesus soll die Jünger machen. E Jesus tem que fazer os discípulos, Aber es ist umgekehrt. mas é exatamente o contrário. Nós construímos os discípulos e Jesus faz a comunidade e constrói a comunidade. Und das ist nicht böse gemeint. Isso não é algo mal, não foi feito para o mal. Es ist einfach ein Fehler, den ich entdeckt habe. Mas isso é um defeito que foi identificado por mim. Ein Fehler mit großen Auswirkungen. É um defeito que traz muitas dificuldades e problemas. Was haben wir für Leute in unseren Gemeinden? Quem são as pessoas que estão dentro da nossa comunidade? Leute, die Gemeinde bauen. Pessoas que querem desenvolver novas comunidades. Gute Dienste, Um bom centro de oração, schöne Anbetung, orações muito bonitas, tolle Gottesdienste. cultos maravilhosos. Aber wie viele von den Gottesdienstbesuchern sind fähig zu Jüngern machen? Mas quanto dessas pessoas são capazes de desenvolver novos discípulos? Wahrscheinlich nur der Pastor und ein paar Älteste. Normalmente o pastor e mais uma ou duas pessoas dentro da comunidade. Und vielleicht auch ein paar Frauen, die besonders viel Feuer haben. E às vezes você encontra mulheres com muito fogo que conseguem desenvolver novos discípulos. Und der Rest ist Gemeinde. E todas as outras pessoas são parte da comunidade. Das ist nicht gut. Isso não é muito bom. Wir wollen schauen, was Jesus gelehrt hat. Nós precisamos entender o que Jesus nos quer ensinar. Und wir wollen bereit sein, uns korrigieren zu lassen. Nós temos que estar com a mente aberta para aprender e Und ser corrigidos. wenn wir die Wahrheit sehen, Quando nós vemos a verdade, dann sind wir schockiert. estamos todos muito chocados. Aber das ist gut, so können wir zurückgehen zu Jesus. Mas isso é maravilhoso porque nós podemos voltar a Jesus. Und er darf neu seine Gemeinde bauen. E Jesus faz com que a comunidade se torne nova. Und wir lernen, wie man zu Jüngern macht. E nós ensinamos como discipular pessoas. Glory. Eine Frage. Uma pergunta. Abgesehen von der Offenbarung, Independente do que foi combinado. wo stehen die letzten Worte von Jesus Christus in der Bibel? Quais são as últimas palavras de Jesus na Bíblia? Wer weiß das? Quem sabe? Ihr dürft auch raten. Vocês também podem simplesmente chutar. As últimas palavras de Jesus na Bíblia. Nicht bevor das er gestorben ist. In der Bíblia? Não antes dele morrer, na Bíblia. Ide por todo mundo e pregar o evangelho. A toda criatura. Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Gehst du überall und wirst du die Evangelien prägen. Überall. Wo steht das? Onde é que está isso? Matthäus Mateus 28, 28, 18. 18. Kannst du mal lesen? Mateus 28, 18, por favor, leiam. A gente tem mais 15 dias. Você tem as suas coisas. Não, você tem as suas coisas, deixa em paz. Mateus 28. Magst du es, 18, oder? ja, magst du es lesen auf Portugiesisch? Ja, mache ich sofort. 28, 18 bis 20. E aproximando-se Jesus falou-lhes: toda a autoridade me foi concedida no céu e na terra. Portanto, ide, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei. E eu estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Amen. Amen. Was wir immer machen, wenn wir mit Jüngern zusammen sind und die Bibel lesen, was wir immer machen, wenn wir mit Jüngern zusammen sind und die Bibel, O que nós fazemos quando nós estamos com discípulos e estamos lendo a Bíblia, und wir lassen die Leute das immer in ihren eigenen Worten e zusammenfassen. nós fazemos com que as pessoas possam falar e se expressar. Weil es dann besser im Herzen bleibt. Porque a intenção é que fique, que venha do coração e que fique no coração. Rodrigo, bitte in deinen eigenen Worten, was hat Jesus da gesagt? Rodrigo, por favor, fala o que está dentro do seu coração e o que você entendeu sobre essas palavras.
Eu entendi que Jesus me deu uma ordem para pregar o Evangelho, fazer discípulos. Ich habe es verstanden, dass Gott mir eine Beförderung gegeben haben, dass ich muss überall gehen und ich muss auch neue Jungen machen. Ja, Amen. 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 Tatsächlich, das ist der Auftrag, den Jesus seinen Jüngern gegeben Der hat. Auftrag, ja, genau. Em Marcos também tá dessa forma. Rodrigo sagt, in Markus ist auch da geschrieben. Markus ist auch geschrieben, ja, genau. Dann werden noch die Zeichen. Möchtest du auch noch Markus lesen? Marcos 16, Markus, capítulo 16, Markus 16, e a partir do versículo 14. Markus 16, 14, ab der 14. Por último, Jesus apareceu Am letzte, aos dann, 11 discípulos, der Jesus hatte 11 Jungen, enquanto eles estavam na mesa aus comendo. die in dem Tisch gewesen. Ele os repreendeu para não terem fé e por teimarem em não acreditar no que havia contado os que o tinham visto ressuscitado. Weiter. Então, verso 15, então Jesus disse: Dann Jesus hat gesagt, vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo. Amen. 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 Fantastisch. Danke. Ja, sehr stark. Muito forte, muito Okay. obrigado. Ja, jetzt, was ist, wenn ich dir sage, dass das nicht die letzten Worte von Jesus sind? Es gibt noch Worte, die Jesus nachdem gesagt hat. Existem palavras que Jesus também falou depois. Und wo stehen die? Wisst ihr das? E onde estão essas palavras ligadas a esse texto? Vocês sabem onde estão? Na Bíblia? Es ist ganz einfach. Wir gehen zur Apostelgeschichte. Nós vamos para os apóstolos. Ja, ja. Die letzten Worte von Jesus finden wir in der Apostelgeschichte Kapitel 1, Atos 1, Vers 7 7. Atos 1, 7. und Vers 8. E o 8, 7 e 8. Und dann noch Vers 9. E 9. 7, 8 e 9. Atos. Das sind die allerletzten Worte von Jesus, die wir überliefert haben. Essas são as últimas palavras que Jesus, Auf Erden. enquanto ele esteve na terra. Ja. Wer mag es lesen? Quem gostaria de ler? Atos 1, 7, 8 e 9. Jesus respondeu: não cabe a vocês saber a ocasião ou o dia que o Pai marcou com a sua própria autoridade. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judeia e em Samaria, até nos lugares mais distantes da terra. Depois de ter dito isto, Jesus foi levado para o céu diante deles. Então uma nuvem o cobriu e eles não puderam vê-lo mais. Amen. Amém. Und ich sage in diesen Worten, das sind die Mami-Worte. Isso, ele fala que essas palavras são as palavras da mamãe. Was sind die letzten Worte, Fernanda, die du Leo sagst, wenn er in die Schule geht? Fernanda, quais são as últimas palavras que você fala pro seu filho antes dele ir para a escola? Deus. Geh mit Gott. Geh mit Gott. Das sind die wichtigsten Worte. Essas são as palavras mais importantes. Und das sind die wichtigsten Worte von Jesus. Essas são as palavras mais importantes de Jesus. Wenn ich das lese, wenn ich das höre, dann weiß ich, das ist der Wille von Gott. E quando eu leio isso, e quando eu ouço isso, eu sei que são as palavras de Deus. Und hat das nur für die 12 Jünger gegolten? E isso foi só para os 12 apóstolos? Dos discípulos. 12 discípulos? Ja, ja. Apostolos, Disciplos, ja. Ja. Hat das nur für die gegolten? Isso só valeu para eles? Não, Nein. nós também, para todos. Es Não. gilt für mich. Isso é para mim também. Es gilt für dich. Esse para você, Es gilt für Junior. isso gilt para mim. É para mim também. Amen. Amém. Jetzt ist die große Frage. Agora é a pergunta maior. Was ist ein Jünger Jesus? O que é apóstolo, um discípulo de Deus? Und Ó wie? Jesus. Was hat Jesus seinen Jüngern gelehrt? E o que Jesus ensinou aos seus discípulos?
Wenn wir diese Frage beantworten, Quando nós podemos responder a essa pergunta, dann wissen wir, was wir selbst lernen sollen. então nós vamos iniciar a saber o que nós precisamos aprender. Und wir wissen auch, was wir unsere Jünger lernen E sollen. nós vamos aprender o que temos que ensinar essas Stimmt's? pessoas. É correto isso? Also lass uns das entdecken. Então vamos lá descobrir isso. Zuerst möchte ich aber einfach in die Runde fragen, was hat Jesus seine Jünger gelehrt? Então eu gostaria de perguntar a todos vocês o que Jesus ensinou aos seus discípulos. Und diese Frage ist sehr interessant in jeder Gruppe, E essa pergunta é muito interessante em todos os grupos, weil es gibt dir ein Gefühl, wie die Gruppe den Glauben lebt. porque isso dá um sentimento e uma descoberta de como o grupo se desenvolveu em Jesus. Also dann fragen wir uns mal, was kommt dir in den Sinn? Was hat Jesus seine Jünger gelehrt? Então temos que perguntar a nós mesmos e aos outros o que Jesus ensinou aos seus discípulos. O que vocês acham? Antworta? Ja, Kranken heilen. Kranken heilen. Curar. Curar doentes, Krankenheilen. hast du ein Beispiel, wo er sie das gelehrt hat? Hat es vorgemacht. Você tem um exemplo de quando ele ensinou isso aos seus discípulos, a curar os doentes? Quando ele, Quando ele wenn er gesagt, der eine, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, er sollte ja, er hat nicht können sehen und er hat gesagt, tut mal speuzen und einer von seinen Disciplen ist mit ihm gelaufen und hat das wahrscheinlich gesehen. Nehme ich an. Vorbild. Ja. Então é através do exemplo. Ja. Através do exemplo. É o que eu ia falar, ele sempre falava, sejam os meus imitadores, né? Então acho que o que ele ensinou foi os discípulos, fazer os discípulos sempre colocar o olhar nele. So, Jesus hat ganz klar war immer Vorbild, hat immer vorgemacht, dass man immer wieder ihn imitiert, um so nah wie möglich zu sein zu Sejam os ihm. meus imitadores como eu sou de Cristo. Amen, stark. Ja. Was hat er seine Jünger sonst noch gelehrt? O que ele ensinou a mais aos seus discípulos? O que vocês podem citar? Ele se ensinou amor ao próximo. Er hat auch die Liebe auf die andere Ja. gezeigt, Ele gelernt. ensinou, Er hat gelernt, ele ensinou sobre valorizar as pessoas. die Werten von Menschen zu erkennen, Ja. Ensinou a orar. beten. Er hat auch gelernt, wie man betet. Ensinou a não amar as riquezas do mundo, mas buscar o reino dos céus Er em hat primeiro auch lugar. gelernt, dass allererste ist Gott und dann die Resten ist, wenn Gott da ist, der Rest ist unwichtig. Aha. Ensinou a amar a Deus sobre todas as Er hat coisas. auch gelernt, dass Gott zur Liebe auf alle andere, was existiert. André. Gut, stark. Ja, é Stark. muito bom, muito, Ja. muito forte. Gut. Isso, muito bom. Wenn wir wissen wollen, was Jesus seinen Jüngern gelehrt hat, Quando nós queremos saber o que Jesus ensinou aos seus discípulos, in einer Kurzzusammenfassung, em uma frase muito curta, wo würdest du in der Bibel suchen? onde você vai buscar na Bíblia em um resumo do que Jesus ensinou aos seus discípulos? Hast du eine Idee? Vocês têm uma ideia de onde podemos encontrar na Bíblia? Ich möchte dir helfen. Vamos lá, eu vou te ajudar. Würdest du in den Paulusbriefen schauen? Você iria para Paulo, as letras de Paulo, sim ou não? Acho que não. Ich glaube nicht. Nicht. Würdest du in den Evangelien schauen? Então vocês iriam para o Evangelho schauen, olhar. Matthäus? Mateus, Ja, gut. Markus. Markus? Ja. Die Stelle, die wir anschauen, wird in Markus sein. Marcos. Nós vamos buscar em Marcos. Markus 3, Marcos 3, Vers. Marcos 3, Qual que era a pergunta? Ab Vers 13. 13. Marcos 3, 13. Ja. Und
Ich gebe euch noch einen Hinweis zum Markus. E ele vai dar uma informação muito importante sobre Marcos. Wir haben ja 4 Evangelisten. Nós temos quatro evangelistas. Und der Markus ist der kurze. E Marcos é o mais curto. Er hat nur 16 Kapitel. Ele só tem 16 capítulos. Und er ist wie ein Maschinengewehr. E ele é igual a uma metralhadora. Und er gibt dir immer nur die kurze Zusammenfassung. E ele te dá sempre as coisas mais curtas e resumidas. Ja. Und hier haben wir am Anfang von Markus, Aqui temos no início de Marcos, als er seine Jünger sammelte, quando ele estava formando discípulos, haben wir Jesus, der das Programm erklärt. ele estava fazendo com que a programação fosse explicada. Ja. Dort, wo er die 12 ausgewählt hat, E ali ele tinha os 12 que ele escolheu, hat er ihnen erklärt, was er mit ihnen vorhat. e ele explicou exatamente o que ele tinha em mente. Und dort können wir unter anderem schauen, in was Jesus seine Jünger ausbilden wird. E ali ele vai te dar todas as informações necessárias para saber o que Jesus queria dos seus apóstolos. Und dann haben wir noch eine zweite Bibelstelle, E nós temos um outro espaço na Bíblia. die Rodrigo bereits erwähnt hat, das ist Matthäus 28, O Rodrigo já falou sobre Mateus 28, wo er den Auftrag gibt. e quando ele dá mais uma vez a missão. Und ich habe hier 5 Disziplinen 5 disciplinas eines Jüngers, para se tornar um discípulo. die zusammenfassen, Que vai ser um resumo, was ein Jünger o que um discípulo kann, pode, was seine Ausbildung beinhaltet. o que vai fazer com que ele se torne para torná-lo um discípulo. Und was er seinen Jüngern wieder lehrt. E o que ele vai precisar ensinar aos seus próximos discípulos. Markus 13, Vers 3, Markus 3, 13 bis 15 Marcos 3, 13, 15. beinhalten die ersten 3 Disziplinen. E está aí dentro as 3 disciplinas principais para formar discípulos. Und die wollen wir jetzt zusammen herausfinden. E agora vamos fazer isso juntos. Wir beginnen gleich mit Fernando, du darfst den Text lesen. Marcos 3 oder 3, 3? ja, 3. Marcos Ja. 3, 13. 13 a 15. Ja. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a Gerar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Gut, Até o 15. Sehr gut. gut. Jetzt, Fernando, siehst du hier eine Disziplin, Fernanda, você vê aqui uma in disciplina der Jesus seine Jünger ausgebildet hat. que Jesus designou aos seus discípulos. Você consegue ver aqui nesse texto? De novo, perdão. Você consegue ver aqui nesse texto uma disciplina que Jesus Sim, expelir demônios. Dämonen austreiben. Disciplina e ensinamento. Dämonen austreiben. Ja. Ja. In expelir demônios. meiner Bibel, der Schlachterübersetzung, es steht Na minha Bíblia, Kranke heilen und Dämonen austreiben. na minha Bíblia se diz, além de expelir demônios, também curar pessoas. Das ist aber, weil diese Bibel geht auf den Antiochien-Text zurück. Porque essa Bíblia vai muito mais vai profundamente a um outro texto. Und die meiste Bibel geht nach Alexandria-Text. E a maioria das Bíblias vão para a parte de Alexandria. Mina ist kein Heilig. Aber wir wissen, dass wenn Jesus Kranke geheilt hat, hat er immer Dämonen ausgetrieben. Mas nós sabemos que sempre que Jesus curou alguém, ele também expulsou o demônio. Sim. Seid ihr einverstanden, wenn ich schreibe befreien? Befreien. Vocês estão de acordo quando eu escrevo livrar? Heilen und Dämonen austreiben, oder? Livrar, curar e expulsar demônios. Vocês estão de acordo? Que é um ensinamento. Okay. Also Jesus hat seine Jünger gelehrt, Kranke heilen und Dämonen austreiben. Halleluja. Aleluia. Wow. Então Jesus mostrou que isso se faz necessário. Esses três pontos, primeiramente.
Er hat ihnen die Vollmacht gegeben, Ele deu a condição total, aber trotzdem mussten sie es lernen. mas mesmo assim as pessoas precisavam aprender. Könnt ihr euch erinnern an den einen Dämon, den die Jünger nicht austreiben konnten? Vocês podem se lembrar de uma situação de demônios que precisavam ser expulsos? Tem uma passagem, agora eu não lembro. Né? Ja, das war der mondsüchtige Junge, oder? Foi Eles foram Epilepsia. expulsar os Ja. demônios e os demônios não, Ja. sim, não saíram. ela tem Ele está falando sobre isso. exatamente. Sim. Das ist die Gleichheit. Ja, genau. Und dann sind sie gekommen und dann hat er gesagt, nur durch Fasten und Beten. Ja. E aí ele foi lá e disse que só com Oração e com jejum. coração e jejum. Also das war nicht der erste Dämon, den sie versuchten auszutreiben. Isso aí não foi o primeiro demônio que eles estavam tentando Tentando. expulsar. Sie waren schon erfolgreich. Eles já tinham muito sucesso em expulsar demônios. Aber hier kamen sie an eine Grenze. Mas ali eles encontraram Uma barreira. uma barreira. Jesus hat sie genommen und erklärt. E Jesus foi lá e mostrou para eles. Uau. E ensinou para eles. Das ist eine wichtige Disziplin von einem Jünger. Isso é muito importante para discípulo de Jesus. Befreien, heilen, Dämonen austreiben. Muito importante. Dann, was gibt es sonst noch? Was hat Jesus gesagt? Was wird er seine Jünger ausbilden? O que vocês acham que Jesus, resumidamente, os pontos que precisam ser falados para que se formem discípulos? Alles im Gleichen, oder? Ja, es ist im Vers 13 bis 15. Ja, enviar e pregar. Zusenden und predigen. Enviar e pregar. Ja, Prediger. Super, das ist das zweite, verkündigen, oder? O segundo ponto seria Kündigen. Und was sollen sie verkündigen? o que nós temos que pregar? Verkündiger é pregar. Ja. Aber Pregar nicht im Sinne wie in der Kirche predigen. Mas não é a mesma forma de pregar como nós fazemos na igreja. Evangelizar. Não. Ah ja, Evangelisare auch, ist auch ein Teil. Evangelizar é Ja. uma parte. Aber er hat sie gelehrt, das Reich Gottes zu verkündigen. Ele ensinou como representar a Deus. Der Reich de Dieu, oder? Reich Gottes. Eu acho que é uma pregação com a vida, não com um exemplo de vida. Sie fragt, ob das ein Lebenbeispiel ist. So, man zeigt zuerst und dann das wird auch gezeigt werden. Ja, das ist, wie er es gemacht hat. Das stimmt. Isso quer dizer como ele fazia. Aber Jesus ist gekommen, also das übersetzt Reich Gottes. O Übersetzung é Reich Gottes. Königreich Gottes. Seria O reino de Deus. o reino de Deus, representar o reino de Deus. Es ist wie, er sagt das, verkündigen, da ist es so wie, hey Hans-Jürg, ich habe gehört, es gibt jemanden, wo Jesus heisst und er heilt und er ist, das ist das Verkündigen, Ja, oder? aber das Thema ist gross. Das Thema ist das ganze Reich Gottes. Na verdade, o tema é todo o reino de Deus. É representar o reino de Deus na terra. Não é só pregar e falar, é mostrar, é ensinar. Amen, oder? Also, das É o ist reino de verkündigen. Deus. É Como você se se vive, torna né? um embaixador Ja. de Jesus. Como se vive. Ja, mit heilen. Heilen ist auch verkündigen. Ja. E também curar também é verkündigen. Também é uma forma de Ja. de pregar. Oder lehren in der Ou Bergpredigt. ensinar também é uma forma de pregar. Ja, das hat er seinen Jüngern gelehrt. Das Reich Gottes verkündigen. Wow. Isso ele ensinou aos seus apóstolos Ja. como representar o reino de Deus. Ja. Und was ist Nummer 1? Welche Qual é, Disziplin haben qual wir é noch? a disciplina número 1? Die ist ein bisschen versteckt. Está um pouco escondida nos textos. Ich glaube, subir ao monte. Sich zurückziehen, weißt du, raufgehen, Ja, auf den Berg steigen. auf den Berg steigen und mit ihm zusammenziehen. Yes! So isoliert. Yes! Oh ja. Ihm sussurram e Ele diz aqui em 13. Jesus. Depois subiu ao Sabe. monte e chamou está com Jesus. que ele mesmo quis. E Escolheu. vieram para junto dele. Que ele escolheu. Não, ele chamou, E subiu Ele ao chamou. monte, chamou para ele e vieram ter junto dele. Ja. Das ist wahr. Foram os que Ja. vieram. Sim. Ja. Das hast du sehr gut herausgefunden. Sie sind mit ihm zusammen gewesen, sie haben gewusst, wie sie den Atem schmeckt. Você encontrou muito bem. É o sentimento de sentir e cheirar. Sie haben ihn gesehen lachen, Eles viram Jesus sorrindo. sie haben ihn gesehen weinen. Eles viram Jesus chorando. Sie haben immer können ihn fragen gehen, Eles poderiam sempre perguntar coisas, bei Jesus sein.
porque eles estavam com Jesus. Und ist das heute auch noch wichtig? E hoje é muito importante. Ist noch wichtig, ja. Ja, Isso é muito importante. Aber Jesus ist nicht mehr da. Mas Jesus não está mais aqui. Mas nós que somos os discípulos estamos, teríamos que fazer o mesmo. Aber sie sagt, weil wir die Jünger sind, wir repräsentieren ihn hier. Ja. Então teremos que fazer o mesmo. Ja. Dann müssen wir das Gleiche machen. Und wir haben auch den Heiligen Geist. Und a gente tem também o Espírito Santo. Und Jesus ist gegangen, Jesus foi Heiliger Geist ist gekommen. e o Espírito Santo veio. Und vorher hatten wir einen Jesus. E antes tínhamos só Jesus. Então nós somos Und der Teufel wusste, das ist Jesus. Der Teufel wusste, wir haben Jesus. E o diabo sabia quem era Jesus. Und als der Jesus am Kreuz war, E quando Jesus foi crucificado, da hat der Teufel gejubelt. e o diabo estava muito feliz. Ele estava muito contente. Jetzt habe ich Gott getötet. E agora ele tinha conquistado e matado a Deus. Nach 3 Tagen ist Jesus auferstanden. E aí Deus vence a morte e ressuscita. Der Teufel wird bleich. E aí o diabo não entendeu nada. Nach 40 Tagen fällt der Heilige Geist. E depois de 14 dias o Espírito Santo chega. Jesus, 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 E Jesus. aí ele nos tornou todos nós um representante de Jesus. Jetzt kann der Teufel rennen. E aí o diabo não tinha nenhuma chance. Ja, Correu. ja, bei Jesus sein. Was würde man hier, wenn wir jetzt mit Leuten erklären, wir erklären das allen Jüngern, wir lassen sie immer alles selber herausfinden. Nós, sempre que explicamos isso, deixamos que os discípulos possam encontrar isso nas palavras sagradas. Eins lernen, was? Bei Jesus Bei sein. Jesus sein. Está com Jesus. está com Jesus. Isso. Que é justamente o capítulo 13. Ja, Exato. ja. Was können wir hier für ein Symbol wählen, wenn wir ein Symbol O machen? que nós, se tivermos um símbolo, que símbolos poderíamos Coração. Coração, né? Ein Herz. Coração. Então, coração. Ja. Was können wir hier für ein Symbol nehmen? E aqui, qual Verkündigen. seria? Esse microfone. Mikrofon. Nein, aber Não, seria Mond. Ein Mund. Olha o microfone. Befreien. para liberar, curar. Chains, break chains. Break chains. Da mache ich zack, ein Blitz, oder? Und wir lesen im Lukas 10, Jesus hat gesehen, wie Satan vom Himmel fällt. E em Lucas 10 é visível como o diabo cai. Weil die Jünger haben Dämonen ausgetrieben. Porque Quebrar, perdão, Ja. só um minutinho. Ja. Quebrar o Cadeia. raio, quebrar cadeias. Ja. Break chains. Ja. Super. Also wir haben hier bei Jesus sein. Wir haben verkündigen. nós temos aqui, Wir haben Dämonen austreiben. entendido? Und das ist hauptsächlich, was Jesus seine Jünger gelehrt hat. 3 Jahre. Isso são em 3 anos, mais ou menos, o que Jesus ensinou aos discípulos. Und ihr habt das alles erwähnt, ja? E aqui vocês descobriram. Você usa algum símbolo? E tu wirst das Symbol auch benutzen. Ja, Welche? E qual os símbolos que você usa? genau diese 3. Esses 3 símbolos. Eu uso esses 3 símbolos. Weil, ja, das ist so Einfach zu merken. einfach zu merken. É muito mais fácil para lembrar quando você vê os símbolos do coração, da boca e da quebra de cadeia. Ihr habt gesagt, Jesus hat gelehrt zu beten. E vocês disseram que Jesus ensinou a orar. Ist klar, Disziplin 1, oder? E aqui a disciplina 1 é. Ja. Orar. Ihr habt gesagt, er hat gelehrt, Kranke zu heilen. Vocês disseram que Jesus ensinou a curar os doentes. Evangelium verkünden. E aí distribuir o evangelho. Aber auch Menschen zu lieben. E aí ele também ensina como amar o próximo. Und wo würdet ihr sagen, Menschen lieben? Wo ist das? Onde vocês conseguem ver aqui que ele ensina como amar ao próximo? Im ersten will ich Erste, sagen. schauen, Herzen. Jesus sein, ja. Ja, und dann praktizieren, oder? Ja. Also es ist kurz zusammengefasst, aber es ist alles vorhanden. Aqui temos resumo, mas resumo muito claro. Ja. Jetzt habe ich hier eine Linie. E aqui temos uma linha. Das ist eine Biografie von Jesus, etwas ist passiert. Então, dentro da biografia de Jesus, aconteceu algo. Nach diesen 3 Jahren, was ist passiert mit Jesus? Depois dos 3 anos, o que aconteceu com Jesus? O que aconteceu com Jesus? Depois dos 3 anos. Nach dem Tod oder vorher? Vor, ja, das ist schon das, er ist gestorben.
Er ist gestorben, oder? Depois de ensinar os discípulos, Ja. ele acabou morrendo. Dort, also hier ist Ausbildung, oder? Training, Né? Apprenticeship. Isso aqui é o treinamento que ele deu antes Antes da da morte. morte. Und dann gehen wir zu Matthäus 28, Mateus 28. 18 bis 20, oder? Aber ihr dürft jetzt ab Vers 16 lesen. Mateus 28, 16. Ja. Mateus 28, 16. Und hier finden wir die zwei weiteren Disziplinen. E aqui temos duas disciplinas pós-morte de Jesus. Mateus 18, 28, a partir do 16, tá? Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o momento que Jesus lhes signara. Quando o viram, Gut. o adoraram, Gut. mas alguns... Moment. Die 11 Jünger gingen nach Galiläa. Os Não. 11 Os 11 discípulos foram para Galiléia. Auf den wohin? Para onde? para o monte... Oh. Oh, Oh. para o monte que Jesus lhes signara. Monji. Monte, Berg. Berg, ja. Und jetzt erinnert dich das an etwas? Ja, das ist, Ja. vocês lembram também lá? Er hat vorher in Onde Markus ele escolheu eles. auch gesagt, der, Und wo war das? In Galiläa. Oh! Aleluia. In Galiläa hat Jesus auf dem Berg seine Jünger zusammengeholt, gerufen, 12 Jünger. Os 12 discípulos estavam na Galileia. Ja. Dann hat er sie ausgebildet, diese 3 Jahre. Então ele ensinou durante 3 anos, quase 4 anos, como ser um discípulo. Dann ist er gestorben, E aí ele morre. auferstanden. E aí ele sobe, Und der auferstandene Jesus ressuscita. ressuscita. sagt, komm auf den Berg. E aí, depois de ressuscitado, ele também chama para o mesmo local. Ich vermute, es ist derselbe Berg. E aí ele chama para a mesma montanha. Sie wussten wohin. Eles já sabiam para onde ir. Und das ist sehr tief. Das E ist, esse é muito profundo. weil schau, wie es weitergeht. E quando o viram, o adoraram, mais algumas divindades. Não, Duvidaram. sorry, mas alguns duvidaram. Pode seguir? Continua? Ah. Sim. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amen, Amen. Amém. Also hier haben wir den Auftrag, oder? Ja. Jetzt. Agora temos aqui os comandos. Und hier kommen noch 2 Disziplinen dazu eines E Jüngers, aqui temos, após a ressurreição, temos 2 disciplinas que serão. die wir hier noch nicht haben. E que aqui não temos visualização. Was São würdet duas ihr novas. sagen? Welche Disziplin Dentro ist desse das? texto, quais são as disciplinas que vocês acham que estão inclusas nas outras 2? A primeira, Qual seria? Seguir, hinten angehen. Gehen. Está aqui. Gehen, ja. Gehen? Aha. Ja, das ist gut. A Fernanda falou ir até Ja. Jesus, né? Ja. Aber das ist mehr, wie sie es machen. Beim Gehen. Adorare. Eigentlich ist es Adorare. während dem Gehen tauft. Während dem Gehen. Ele quer saber Ja. durante Ja. o Aber ist período. richtig. Anbeten. Anbeten Adorar. Anbeten. haben wir schon da. Aham. Adorar já temos aqui, Ja. que seria coração. Jesus falou com eles para não duvidar. Jesus sagt, dass nicht verzweifeln, nicht, Ja, sehe ich auch hier. Aha. Ja. já temos aqui Ja, essa ja. parte. E Mateus não tem, tá? Segundo, Que ele pega que esse é- instrumento. que é o que Jesus passou para eles, o de ensinamento, para eles seguirem os ensinamentos e discipular mais pessoas. Autorität. Sie sagt, sorry. dass ist genau, sie sagt, dass zu dem Wort Jesus verteilen. Jesus Worte verteilen, jawohl. Es heißt dort, lehrt sie alles zu halten. Bei mir in der Übersetzung ist es bei euch auch so. Vers
Welche? 20 am Anfang. Ensinando. Guardando. Lehrt sie alles zu halten, was ich euch befohlen habe. Ja, genau. Ja, was meinst du das? Ja. Ja. Okay, ja. Das ist neu, oder? Das ist neu. Das ist neu. Isso é novo. Das ist 5. Número 20. A Und quinta é o número, está no número 20. Ensinando-lhes Ja. a obedecer Ja. a todas as coisas que vos ordenei. okay. Aber er sagt es noch ein bisschen anders. Was Ja, sagt er komplett im Vers 19? O que, que ele fala no Ide fazer 19? discípulos. Geht und macht Jünger Yes. Geh und mach die in jeder Nation. Mach Jünger, oder? Taufe Ah, im Namen des Vaters, des Junges und des Heiligen Geistes. Okay, então, Also das heißt der no 19, Baptismo. no 19, Ah, yes. Baptismo. Baptismo Ja. ist Baptismo, taufen, ist neu. o batismo é novo. Aber die Jünger haben vorher schon getauft. Das wissen wir. Aham. Aber jetzt ist Ele jetzt falou que antes da morte e ressurreição já existia o batismo, Ja. mas agora Jesus dá comando aos discípulos para batizarem. ja. Was können wir für ein Symbol nehmen? É como passou a autoridade. Quais são, exato. Qual é o símbolo que nós podemos usar para o batismo? A pomba? É Paloma. Flügel, der Vögel. Der Vögel. Ja? Ja, das ist gut. Das ist gut. Ich mache Vögel, aber ich mache auch Wasser. Ich mache Wasser auch, oder? Aham. Wasser und Vögel, a água e a pomba. Ja, sehr gut für Heilige Geist. Taufen sollen sie, taufen, oder? Taufen. Und der 5. ist auch gesagt worden, wenn sie tauft ist, was ist das? Lehren sie alles halten. E aí, o quinto já foi dito que precisamos Jeden ensinar. Tag bis am Schluss, am Ende Und der- das alles lehren, was sie sollen machen, das bedeutet nichts anderes als zu Jüngern machen. Ensinando a obedecer. E aí, a última é formar novos discípulos. Oder? Und bei Jüngern machen, mache ich ein Symbol, das zeige ich euch jetzt. Warum? Zeige ich euch nachher. Ich mache 4 Kreise, wo es immer weitergeht. E aqui vamos fazer um símbolo com 4 pontos conectados um ao outro. Was denkt ihr, wenn ihr das seht, was Jesus seine Jünger gelehrt hat? Habt ihr Übereinstimmung? Oder O gibt es que vocês Ergänzungen? pensam quando vocês veem isso? Se vocês têm alguma opinião diferente, se vocês têm alguma ideia diferente, Ensinando, fazendo discípulo. se vocês têm alguma coisa para adicionar. bis am Ende. Wieso sehen? Ja. Das ist der Auftrag, oder? Aber das hat er sie nicht gelehrt, das hat er einfach gesagt, oder? Da hat er sie ausgebildet, oder? In all dem hat er sie ausgebildet. Existe uma diferença entre ensinar e uma diferença em dar o comando. Então ele está tentando mostrar isso que, por exemplo, até o final é um comando, não é um ensinamento. Existem ensinamentos e comandos. O final foi um O comando. comando. O comando até o O final. início foi um ensinamento Exatamente. e o final foi um comando. Exato. Um comando de Cristo. Exato. Ja. Ja. Então ele ensinou essas, no caso, 5 coisas. Essas aqui antes da morte, essa aqui depois da ressurreição. E aqui temos todos os sinais que comprovam esse ensinamento. Podemos falar esse comando como uma missão? Darf wir auch sagen, das ist auch eine Mission? Ja. Você também pode. Ja. Ja. Besonders, ja, ist eine Mission, ja. Eine Mission, aber wir müssen ausgebildet sein für die Mission. Mas para que podemos seguir uma missão, precisamos ter a consciência e sermos treinados. Oder? Ist wie ein Fußballmatch, É como um jogo de futebol. aber vorher müssen wir Mas trainieren. antes temos os treinos, os amistosos, Ja. para poder chegar e jogar o jogo. Ja. Lass uns das anschauen. Hier nehmen wir ein Gemeindemitglied. E aqui nós chamamos de comunidade. Ein normales Gemeindeglied. Uma comunidade normal. Uma comunidade. Ein wiedergeborener Christ. Novo nascido em Cristo. Oder wir können auch sagen, ein Jünger von Jesus. E assim podemos dizer também um discípulo de Jesus. Ein Jünger von Jesus Discípulo de Jesus ist bei Jesus. tem que estar com o coração em Jesus. Er hat seine tägliche, intime Zeit mit Jesus. Ele tem os seus momentos íntimos com Jesus. Er kennt seine Identität. Ele conhece a sua identidade. Er hat direkten Zugang zum Vater. Ele tem uma conexão direta com o Pai. Und er ist von Gott abhängig. Ele precisa de Deus. Er ist ein Teil des Leibes. Ele é Independente. Weißt du, der Leib Christi, er ist ein Teil der Körper Christi. É uma parte do corpo de Cristo. Er ist wiedergeboren. Ele nasceu novamente. Und sein Herz ist voller Liebe. E seu coração é cheio de amor.
Und im Wort Gottes heißt es, wessen dein Herz voll ist, Na palavra de Deus diz que quando o seu coração está cheio, in Matthäus Bergpredigt, dessen Mund geht über. você fala do que o coração está cheio. Also wie geschieht die Verkündigung? Wie geschieht die E Verkündigung? Warum? aí nós temos a conexão Vai. entre o coração e a E a boca. boca. Weil das Herz voll ist. Porque Deus está no coração, Deus É está no ganz coração. einfach. sai na boca. Eita, nós. Eita Deus, Se começa Ganz a einfach. Wenn wir unsere Leute sagen, macht Evangelisation, aber das Herz ist nicht voll, E quando nós falamos para os nossos amigos, vai lá evangelizar, mas o coração não está cheio, Não sai nada. das ist wichtig. e aí isso aqui é o mais importante. Und da muss ich euch auch sagen, E aqui tenho que dizer a vocês, wir werden es heute nicht anschauen, nós não vamos aprofundar nisso. aber bevor wir einsteigen in die Jüngerschaft tiefer, Mas antes de iniciarmos a criar novos discípulos, müssen wir die Wiedergeburt studieren. precisamos estudar o novo nascimento. Weil viele Porque muitos haben die Wiedergeburt nicht wirklich ganz erlebt. Porque muitos não nasceram novamente. Und so wie wir hier ein Schema haben, E como nós temos aqui plano, haben wir auch bei der Wiedergeburt einen Plan. e nós temos novamente plano para os que não nasceram novamente. Aus der Bibel. Dentro da palavra de Deus. Okay, aber der Jünger, der liebt Jesus, sein Mund geht, er verkündigt das Evangelium, das Reich Gottes. Was passiert, wenn jemand das Evangelium verkündigt? Então, quando o coração está cheio de Jesus, ele começa a falar de Jesus e o que acontece? Auf welche Menschen triffst du? Quais são as pessoas que você encontra? Aller Arten von Menschen. Todas as formas de pessoas. Was haben sie für Probleme? E quais são os problemas que você encontra nessas pessoas? Gewisse ein bisschen mehr, gewisse ein bisschen weniger, aber die meisten sind Herzensprobleme vom Leben, Traumas. Traumas, Verletzungen, Krankheit. Então nós temos aí, quando nós temos Deus no coração, a boca está cheia de Deus, nós vamos encontrar quem? Pessoas que estão doentes, pessoas que estão com problemas pequenos, maiores, menores. Normalerweise würde dann das Gemeindeglied zum Pastor rennen. E normalmente essas pessoas vão diretamente para o So, pastor. Pastor, hilf, hilf. Por favor, me ajuda, pastor, ajuda essa pessoa, faz uma oração para ela. Mas Toma. Ah, weil ein Jünger hat trainiert, hat gelehrt. e aí esse discípulo treinou e entendeu como ajudar. Vielleicht muss einen älteren Bruder dazu nehmen. Talvez ele tenha Schwester. que trazer uma pessoa mais antiga, que tem outras Mais experiências, experiente. mais experiente. Aber wir können es. Mas nós também conseguimos ajudá-lo. Jünger sind dabei. Mas os discípulos estão lá prontos. Wo hat ein Jünger das erste Mal erlebt, was eine Befreiung ist? Onde está escrito que um discípulo a primeira vez libertou uma outra pessoa? Wo hat er das erlebt? Onde aconteceu isso? Qual foi o primeiro coisa de Jesus? O primeiro wonder? Milagre? Não, o milagre foi transformar o vinho. Não, tá perguntando depois. Depois. Discípulos. Não, que o discípulo repreendeu um demônio. Né? É isso? Liberou, né? Liberou. Libertou. Das ist eine einfache Antwort. Isso é ganz Bei seiner eigenen Taufe. A primeira vez que isso aconteceu foi quando houve o batismo, Als die Dämonen aus ihm ausgefahren sind. pois os demônios saíram dele. Das ist die erste Lehre, Essa foi a primeira lição, erste Training. o primeiro treinamento. Oder du hast eine junge Jünger dabei und du machst eine Befreiung. E você tem discípulo perto de você e ele faz uma libertação. Ein Bruder hatte Morbus Crohn. E Morbus Crohn, eine schlimme Krankheit. ele tinha uma doença muito complexa Im Magen. no estômago. Ich habe ihn mitgenommen zum Schauen und Lernen, wie man befreit. Ele foi com essa pessoa para entender e aprender como liberar essa pessoa. Er hat gesehen, wie der Täufling die Sünde bekennt. Ele viu como o diabo lutou contra a libertação, Wie er seine Verletzungen ans Kreuz bringt. como ele trouxe a dor para aquela pessoa, Wie wir die Dämonen austreiben. como foi expulsar os demônios, Wie wir ihn getauft haben. como nós como nós batizamos, Wie er als neuer Mensch aufgetaucht ist. como ele renasceu, Wie er das Sprachengebet empfangen hat. como ele começou a nos ensinar a orar.
Und das Erste, was er mir gesagt hat nach der Taufe, E a primeira coisa que ele falou depois que foi batizado, ich brauche das auch. ele falou, eu preciso disso também. Weil er hat es gesehen, befreit. Porque ele viu a libertação. Okay, also, wenn du verkündigst, Quando você começa a espalhar o reino de Deus, musst du auch befreien und então Kranke você heilen. tem que aprender como discípulo a liberar, a curar e liberar e curar. Amen. Amém. Uau! Wenn Junior in seiner Welt, wo er arbeitet, Quando o Júnior está no seu momento profissional, nur verkündigt, só representa e fala da palavra de Deus, kann viel passieren. pode acontecer muitas coisas. Aber wenn er auch noch für die Kranken kann beten Mas quando ele aprende a liberar, a curar, und die Traumas heilen, e assim curar realmente através da oração, boom. e aí Aber gut, hier haben wir noch keinen neuen Christen. Hier haben wir noch keinen neuen Jünger. aqui não temos ainda discípulos. Wir haben Leute gesehen, wir haben das Evangelium verkündigt. Nós vimos pessoas falando sobre o reino de Deus. Sie haben Heilung empfangen, Eles começaram a entender sobre cura, aber sie sind wieder zurück in die Welt. mas aí eles tomaram outro caminho. Aber einige möchten dann Jesus nachfolgen. Mas muitos querem seguir a Jesus Und novamente. was ist der nächste Schritt? Mas qual é o próximo passo? Wenn jemand Jesus nachfolgen möchte? Quando nós queremos seguir a Deus, a Jesus novamente, qual é o próximo passo? Kannst nur hier schauen. Wie geht es weiter? Aqui Batizar? você pode ver aqui o que é que acontece. Taufen. Pastor? Tut der Pastor taufen? Hä? O pastor, ele batiza? Tut der Pastor taufen? Ele batiza, o pastor? Deine Frau, tut der Pastor taufen? Aham. A sua mulher, você Wenn já sie wollen, batizou? ja. Nein. Deine Frau tust du mit der Chris und mit der Fernanda taufen. As mulheres precisam Und criar. er ist dabei, 1-2 Mal, Teacher. Aber ich will nicht dabei sein, wenn Frauen ein Sündenbekenntnis, dann tschüss, bin ich schon weg. Quando as mulheres se reúnem, elas começam a batizar entre elas. E o pastor pode até estar lá, ele pode estar lá, mas vocês precisam praticar isso. Vor allem wichtig ist zu sagen, weil er hat gesagt, wenn Frauen, wenn beide Seiten Quando Schulden bekommen. Porque na hora do batismo eles fazem de uma forma em que as pessoas que estão sendo batizadas falem todos os seus pecados. Por isso que ele diz que, tipo, ele não quer estar lá quando as pessoas, digamos, entram uma coisa nós mulheres. privada. Então ele está no começo, mas na hora que começa o Sündenbekenntnis, ele Porque eles fazem até uma espécie de testemunho. Você tem que falar sobre Confessar seus pecados. confessar, né? Ja, auf alle Fälle, auch hier, das muss man De lernen. todas as formas, você precisa aprender isso aqui. Weil es geht mit der Befreiung zusammen, Porque oder? isso aqui está conectado um ao outro. Aber der Jünger tauft. Mas o discípulo Discípulo batiza. batiza. Fantastisch, oder? É maravilhoso. Fantástico. Ist das neu für dich? não precisa mais de você. Dan Brown weer keine Pastor mehr. hat sie gesagt. Ja. Aber ihr braucht einen Trainer. Da existe Treina, mentalidade Mas vocês- pra... Desculpa. Ok. Você chegou num ponto onde é uma mentalidade da igreja hoje que tudo está canalizado no pastor. Só o pastor batiza, só o pastor é milagreiro, só o pastor... Mas aí só o pastor também se prepara, só o pastor também estuda. Er sagt, dass né? das alles zentralisiert auf den Pastor Ja. und das wird sehr schwer, weil der Pastor muss immer wieder neue Herausforderungen kriegen und so weiter. Eu acredito nisso, que os Dann- discípulos batizam. Dann, ich Eles glaube têm que auch, ser dass, ativos dass, para formar dass, mais discípulos. dass der foi isso que Deus Junge, ordenou. dass der Junge Só que a gente aprendeu eigentlich tudo auch errado. den Batismus beherrschen darf, Prática. dass der É o que eu Taufen, tô falando, é o que eu dass falei. der Taufen dabei Essa ist. desconstrução, porque Also wir a brauchen igreja nicht, antiga tinha prática. den Pastor, wie wir ihn kennen, Nós não precisamos do pastor como nós conhecemos hoje. aber wir brauchen schon Vorbilder Nós precisamos de pessoas que são exemplos und Pastoren. em pastores. Aber die Aufgabe ist ein Trainer. Mas o dever. dever é de ser um treinador, Verstehst du? entendeu? O pastor é um treinador. Also gut, jetzt haben wir einen Jünger, der ist bei Jesus, sein Herz ist voll, er verkündigt, er trifft auf eine Nachbarin, sie hat eine Knieschmerzen und Herzschmerzen
und das Evangelium wirkt und wir beten und sie spürt, Jesus ist da, jetzt ist Taufe. Und dann, wenn das Baby aus dem Wasser kommt, was ist dann? E aí, quando o bebê sai da água, o que acontece? Welcher Vers kommt aus Matthäus 28 dann? O que acontece em Mateus 28? E aí, Mateus 28. Mateus 28. 28 quanto? 28. 28, welcher Vers, wo wir vorher gelesen haben? Então, War- 20. Ja, sag's. 20. Welches? Então, Lernt alles. ensinando a guardar Ja. todas as coisas que vos Okay. tenho ordenado. Okay. E eis que estou convosco. Okay, gut. Und jetzt meine Frage ist natürlich, meine Checkfrage, E aí, ele tem uma pergunta. was soll dann diesem jungen Jünger gelehrt werden? E o que esses novos discípulos precisam aprender? Essa é a pergunta dele. Was soll der lernen? O que eles precisam aprender? Auch wieder, es ist ganz einfach. É muito simples, eu vou mostrar para vocês. Guardar todas as coisas que foi ensinado? Alles, was gelernt haben, das zu mitteilen. Ja, verkündigen, ja. Isso significa representar o reino de Deus. Was sollen wir sie noch lernen? O que eles precisam aprender mais? Das, was wir machen. Das wäre? O que nós estamos aprendendo aqui agora. Wie Jesus sie Jawohl. verkündigen, Jawohl. heilen, Jawohl. Todas as coisas estão Dämonen aprendendo. austreiben, Ja. taufen Ja. und wieder ihren. Jawohl! Volta tudo de novo. Já. Oder? Siehst du? Então todos os discípulos precisam aprender a estar com Jesus, representar o reino de Deus, liberar, curar os demônios e etc. E aí também Volta, né? volta No ciclo. tudo. Jünger, die ich ausbilde, Os discípulos que estão sendo treinados werden ihre Jünger wieder lehren alles. irão ensinar aos seus discípulos. Wunderbar, oder? Schön für uns Pastoren. Muito bom para os pastores. Yes. Aber, Aleluia! aber wie ist denn das? Weil das ist ja, es klingt alles sehr einfach. Und wenn ich denke zum Beispiel, dass ich bis heute, sage ich einmal, mit gewissen Sachen auch noch muss bekämpfen. Also ich nehme an, ich bin sicher, 100% sicher, dass ich eine neue Person bin. Und dass ich weiterhin mit Jesus laufe. Aber wie kann ich dann einen Jungen machen lassen? Mega gute Frage. Danke für die Weil er ist noch Ehrlichkeit. ein Baby. Danke für die Ehrlichkeit. A pergunta que a Fernanda fez, você pode falar para eles então. Eu falei para ele, mas isso é muito bom e muito lindo e é o que nós deveríamos fazer. Mas, digamos assim, mesmo pegando a mim hoje, que eu falei para ele, eu tenho a ideia de que eu sou uma nova pessoa em Cristo. Mas mesmo tendo essa convicção, eu ainda faço erro, ainda faço cagada, ainda faço, alguma coisa errada. Como é que a gente pode pegar essas pessoas que são novas e colocarem ele para fazerem o que a gente está fazendo, sendo que nós já estamos tanto tempo na caminhada, lutamos tanto também com as nossas próprias dificuldades e deixar um bebê fazer aquilo que normalmente alguém deveria estar fazendo, que já está um pouco mais tempo. Gute Frage, was sagt ihr? Eu disse, boa pergunta, o que vocês acham? Eu tenho convicção Ich denke nicht, ich weiß es. que nós precisamos entender que já não somos bebês nem novos na fé, Nós temos, dass wir keine Babys mehr und wir sind nicht neu an dem Glauben. e precisamos ter responsabilidade de viver essa verdade que estamos aprendendo Und wir haben die Verantwortung zum Leben, diese Wahrheit, dass wir... wir lernen. Amor, você quer traduzir? Não. e que porque nós temos a consciência que temos que formar novos discípulos na verdade, não naquilo que nós estávamos vivendo antes. Und dann wir müssen neue Jungen formen aus das, was Sim. wir zusammen Isso está claro. leben. Mas estou dizendo alguém Das que unser acabou de Leben chegar eine agora, que Beispiel você acabou de ist. batizar. Ja, Amen. Amen. Ja. Sim. Ja. Also, das ist wunderbar. Danke für diese super Antwort. Muito obrigado pela sua resposta, foi maravilhosa. Das ist jetzt ein Thema, das wir normalerweise mehr Raum geben würden. Esse é um tema que nós temos novamente a capacidade de ter e de fazer novas
Weil die Frage ist so gut porque a pergunta é muito boa. und sie spricht ein Problem an, das wir alle haben. Porque nós falamos de problema que todos nós temos. Aber ich gebe trotzdem noch eine kurze Ergänzung zu Mas Rodrigo. eu gostaria também de adicionar a resposta muito boa do Rodrigo a algo. Erstens, die Wiedergeburt ist wichtig. É muito importante mencionar o novo nascimento. Wir haben in unserer Gemeinde, Nós temos na nossa comunidade, wir hatten immer wieder kurze Aufbrüche und so kleine erweckliche Aufbrüche. nós tivemos algumas pausas, algumas situações. Einmal, das war etwa, ich weiß nicht, vor 10, 15 Jahren, da kamen die Drogensüchtigen wirklich in unsere Homebase, weil sie hörten, dass man frei werden kann und sie wurden zum Teil auch frei. Muitas vezes tivemos visitantes como pessoas que eram adictos de drogas, e essas pessoas escutaram que conseguiriam ser libertos. Und wir hatten etwa 12 solche Jünger. Isso aconteceu 10 anos, 15 anos atrás. Nós tínhamos mais ou menos entre 10 a 15 jovens. Aber es ist alles wieder verflogen. Mas aí depois todos eles se espalharam novamente. Und dann haben wir uns mit der Taufe und der Wiedergeburt auseinandergesetzt. E aí nós iniciamos o processo de entender melhor como lidar com Taufe, Baptismus. batismo. Und ich weiß nicht, vielleicht, wenn das jetzt für dich auch tief ging und etwas Neues hatte. E quando isso aqui tem algo muito importante que toca no teu coração, Wenn du die Lehre zur Wiedergeburt hörst, quando você começa a escutar sobre o novo nascimento, und das ist notwendig, isso é muito importante, necessário, dann werdet ihr alle nochmals durch diesen Prozess gehen. e todos irão passar pelo mesmo processo. Todos vão querer. Vão querer, Um aufzufüllen, was noch nicht da ist. para encher aquilo que não está completamente cheio. Ja. Und die Sünde E os pecados ist unter deinen Füßen. estão sempre embaixo dos seus pés. Ein Jünger ist frei von Verletzungen, frei von Sünden. E discípulo está sempre livre de pecados, Frei von Verletzungen livre de acidentes und frei von Flüchen. livre de Maledicência. maldições. Sonst geht es nicht. Caso contrário, isso não funciona. Es geht nicht. Senão, não tem chance. Und da wird uns klar, dass wir hier, oder, beginnen müssen. Fica muito claro que nós temos que começar aqui. Auch in der Gemeinde. Também na comunidade. Als wir die Leute die Wiedergeburt lehrten Todas as pessoas que aprendem a nascer novamente und die wahre Bedeutung der Taufe, e que entendem o verdadeiro significado do batismo, haben wir so viele Befreiungen. conquistam muitas liberdades. Leute wurden frei. Pessoas foram libertadas. Eben dieser Mann mit dem Morbus Crohn, Esse homem com problema no estômago, wurde geheilt. ele foi curado. Wurde frei von Süchten. Ele foi completamente liberado de pecados. 2 Jahre später, 2 anos depois, oder 3 Jahre später, 3 anos depois, ist abgefallen. e aí aconteceu novamente. Falsche Entscheidung getroffen. E aí muitas decisões foram tomadas erradamente, Aber war frei. mas ele estava livre. Und wenn Gott etwas ausliefert, eine Wiedergeburt, E quando Deus libera algo no seu novo nascimento, dann ist die Person wirklich frei. então essa pessoa está realmente livre. Frei bedeutet, Livre significa, das heißt nicht, dass ich wieder mal einen Fehler mache. isso não significa que não farei novos Also ich mache wieder mal einen Fehler. Ja. Sempre vai acontecer novos erros. Aber früher hat die Sünde geherrscht über mich. Mas antes o pecado estava sobre mim. Die Verletzungen, Todas as dores, die Flüche. os pecados. Aber heute herrsche ich über sie. E hoje temos a possibilidade de ser libertos. Und wenn ich sündige, E quando eu quando Eu peco. eu peco, dann will ich das. eu faço isso com consciência. Normalzustand, ich sündige nicht. E normalmente eu não peco sem consciência, porque eu já tenho consciência que eu estou pecando. Verstehst du? Não. Entendeu? Você cria consciência.
Aquilo que antigamente você pecava e não E tinha. não sabia, hoje você faz com consciência. Então, você está livre desse pecado, teoricamente. Und in der Gemeinde müssen wir darüber wachen. E dentro da comunidade precisamos mencionar isso. Weil es schleicht sich immer wieder ein. Porque isso acontece sempre acontece dentro da Gemeinde. Und wir sind nicht mehr rein. Amém. Und wir sind plötzlich nicht mehr E rein. aí nós não somos mais parte disso. Aber wenn du diesen Auftrag lebst, Mas quando você vive isso aqui, dann merkst du, es geht nicht. aí você tem a certeza que isso não faz parte. Wenn du in der Sünde lebst, Quando você vive no pecado, kannst du verkündigen, você pode falar do reino de Deus. du kannst sogar heilen, Muitos conseguem curar, mesmo estando em pecado. du kannst sogar Dämonen austreiben, Tem pessoas que conseguem tirar demônios até mesmo sobre o pecado. du kannst taufen, Você consegue batizar aber du kannst keine Jünger machen. e você não consegue fazer novos discípulos. Geht nicht. Mas aí isso não consegue. Isso Todo em pecado. mesmo em Falei o pecado. mesmo. Não pensei o mesmo. Und Jesus Sabe hat qual é o auch, nosso pecado? A língua. Não, é de não entender isso aí. A língua. Das ist nosso pecado. Wir haben es beide gesagt, ich und Rodrigo, also dann sind wir in der Sünde. Weil Ja. wir keine Jünger. ja, ja. Oder was heißt Sünde? Heißt ja Zielverfehlen. Und ich habe gesagt, unsere Sünde ist unsere Zunge, dass wir zum Teil ein bisschen... Ist gut, oder? Und weißt du, Jesus hat gesagt, ja, ihr habt geheilt, ihr habt Dämonen austrieben, ich kenne euch nicht. Oder? Jesus, Jesus disse, vocês podem curar, vocês podem expulsar demônios, mas eu não conheço vocês. Aber er hat nie gesagt, ihr habt so Jünger gemacht, ich kenne euch nicht. Ele nunca falou que se vocês criaram novos discípulos, eu não conheço você. Das ist die wahre Qualität. Isso é a Ja. qualidade real. Ja. Ai, Jesus. Ja. Ich kann kein Jünger machen, wenn ich in Sünde lebe. Quando você vive em Eu vou pecado, batizá-los você de não novo, pode já fazer, vou criar novos discípulos. Yes. Uma coisa que eu achei, assim, importante, esse passo a passo, né? Eine Dinge, wo ich sehr wichtig gefunden habe an dem Ganzen, Porque, tipo, pra mim, que cresci dentro da igreja, vamos dizer assim, weil ich bin aufgewachsen in der Kirche. é como você aprender a fazer uma receita sem medidas. Ich habe immer wieder alles gemacht, ohne das unbewusst. Você Ein tá, Rezept. Ein Rezept zu haben, ohne genau können zu wissen, wie viel muss ich in jeder... sem peso, sem medida. Né? Ja. Sem... Das weißt du, es genau, wenn du kochst, sie hat das Natürliches gemacht. Ja. Você, Unbewusst. você Sie hat aprendeu es a automatisch fazer gemacht. porque você tá vendo alguém fazer. Sie hat es gelernt, weil sie haben es gesehen, dass jemand gemacht haben, aber sie wusste nicht genau, wie viel Zutaten braucht man für den ganzen Rezept. Aí você fala assim, me passa a receita. Aí Eu se não você. Isso, aí se alguém perguntar, me ensina, Und dann, wenn jemand gefragt haben, bitte lernst du, wie du das machst? Ja. Ich kann das nicht machen, Ja. weil ich mache das auf den Natürliches und ich weiß nicht, wie man zeigt. Voilà. ja, Aleluia. Genau. Ja, Ja, verstehe ich. Darum haben wahrscheinlich alle diese Konzepte, die ich jetzt zeige, Muito provavelmente todo esse conceito que eu estou ensinando, das ist wirklich ein Geschenk, das Gott mir gegeben hat, unserer Gemeinde. isso é um presente que Deus me deu para a nossa comunidade. amém. Dass wir die wichtigsten Dinge, Para que nós podemos sinalizar os principais pontos. wie habe ich persönliche Zeit mit Gott? Como posso eu ter meu tempo com Deus? Wie kann ich die Bibel lesen mit einer Gruppe? Como eu posso ler a Bíblia e mostrar os ensinamentos em grupo? Wie kann ich das Evangelium verkündigen? Como posso eu representar o Evangelho? Wie kann ich die Wiedergeburt erklären? Como eu posso explicar o renascimento? Was geschieht bei der Wiedergeburt? O que acontece quando eu renasço? Die 5 Disziplinen eines Jüngers. Quais são as 5 disciplinas para formar discípulo? Und wie geschieht Wiedergeburt? E como, Multiplikation, Entschuldigung. como funciona o processo de multiplicação? Diese kleine Lehre Essa pequena instrução ist sehr mächtig. é muito valiosa. Und wenn ihr das wollt, Danke. wenn ihr das wollt und hungrig seid, möchte ich das alles und auch andere Jünger euch weitergeben. Quando vocês estão de acordo, quando vocês querem, eu gostaria de passar esse conhecimento para outras pessoas. Dass du das aus der Bibel, oder? Que você vai na Bíblia. Ja. Gut. Also wunderbar, hier haben wir die 5 Disziplinen eines Jüngers. Aqui temos as 5 disciplinas para formar
discípulo. Und Fernanda, verstehst du, dass du, wo du Mutter geworden bist, Ja, vielleicht hast du dein Verhalten in gewissen Dingen geändert? vielleicht nicht, ich hab's. Du hast geändert, du hast es geändert. Depois que você teve o seu primeiro filho, você mudou várias coisas na sua vida. Du wirst nie besser wachsen als Jünger, als wenn du selbst einen Jünger hast. E quando você você é mãe ou pai, você começa a entender o quão importante e as coisas que você precisa para desenvolver novos discípulos. Ohne Jünger können wir nicht wirklich wachsen. Quando não temos filhos nós não conseguimos desenvolver realmente. Und wenn wir nicht wachsen, E quando a gente não cresce, dann erwarten wir alles vom Pastor. nós precisamos, nós esperamos tudo do pastor. Ja, Dependemos do pastor. ja. Also, ich möchte jetzt diese Lektion abschließen. Eu gostaria de finalizar esse ensinamento Noch mit einer Frage. com uma pergunta. Was ist die Frucht von einem Jünger? Qual é a fruta de não é a fruta. Qual é o fruto de um discípulo? Novo discípulo. Eine neue Das ist eben genau richtig. Eine neue. Und jetzt mache ich die Frage noch ein bisschen schwieriger. Agora, Eu sou prova que eu sou um novo fruto deles. sie sagt, dass sie ist der Beweis, dass sie eine neue Junge gemacht haben, betreffend dem zwei. Porque, como foi dito antes, eu saí de um mundo muito escuro, de bebidas, de droga, de tudo que não presta, através da vida deles. Então, não só eu como muita gente, mas eu tento me matar para mim mesmo todos os dias para seguir nesse Sie caminho. sagt, dass ihr Leben vorher war, sie haben verschiedene Sachen gemacht, wo Gott traurig gemacht haben, und das Wiedergeboren hat das passiert, und sie ist eine Bestätigung, dass der Junge funktioniert und dass sie einer von dem ist. Halleluja, Halleluja. Sehr stark. Und was ist die Frucht von einem Apfelbaum? Qual é a fruta de uma árvore de maçã? Apfel? Uma maçã. Maçã? Nein, wenn man so denkt, ein neuer Baum. Oh ja. Ein neuer Baum. Oh ja. Uma nova árvore. O fruto de uma macieira não é uma maçã, é uma nova macieira. Stimmt, oder? E aquela palavra que fala que o seu fruto permaneça. Quer dizer, você tem que dar fruto, mas que o seu fruto tem que Das permanecer. ist der Worte, wo sagt, dass wenn die Frucht da ist, muss sterben. Ja. Genau. Und jetzt kann man noch weitergehen und sagen, jemand hat mal gesagt, das stimmt, aber die Frucht von einem Apfelbaum ist nicht der Apfel, ist nicht der neue Apfelbaum, sondern ein Wald mit Äpfeln. Apfelbäumen. Muitas pessoas podem falar que o fruto de uma árvore de maçã não é uma maçã, não é uma macieira, mas um conjunto de macieiras. Ja.